Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar uma matéria que nós já vimos, né, na verdade lá atrás, e a gente já deu uma adiantada nisso perdão, alguns exercícios lá do primeiro módulo, e dessa vez o que a gente vai fazer é retomar isso, por isso que eu copiei mesmo as mesmas anotações e falar de algumas outras figuras. Acompanhe aqui comigo, ó. Nós vamos falar sobre os quadriláteros. Você deve se lembrar que quando a gente tem um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Quando a gente calcula a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, a gente desenha as duas diagonais, a gente desenha uma diagonal, uma diagonal só. E você vê que um quadrilátero pode ser picado em dois triângulos. Por isso, a soma dos ângulos internos é 360, porque são dois triângulos, 2 vezes 180. A soma dos ângulos externos, como eu já tinha adiantado para você lá atrás, sempre vale 360, independente do polígono. Agora, existem os quadriláteros notáveis. O primeiro deles é o trapézio, que tem uma base maior e uma base menor, que são paralelas. Vou até completar aqui, ó. São paralelas. Paralelas. Muito bem. Dois tipos de trapézios especiais são o trapézio retângulo, em que aparecem dois ângulos retos, e o trapézio isósceles, que tem dois lados iguais, os dois lados não paralelos são iguais, e por consequência, como nos triângulos isósceles, os ângulos da base maior ou da base menor também são iguais. Tudo isso a gente já viu antes, por isso que eu estou dando uma passadinha aqui só para relembrar. Os paralelogramos são aquelas figuras que têm dois pares de lados paralelos. Os lados opostos são iguais, por isso você está vendo essa marcação aqui com essa daqui e essas outras de verde, que esses dois lados opostos são iguais também. Por tabela, os ângulos opostos, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, são iguais. Os ângulos opostos obtusos aqui, como esses dois, também são iguais. E as diagonais se cruzam ao ponto meio, no ponto médio, né? Então, essa diagonal maior fica metade para lá, metade para cá, essa parte para cá e essa parte para cá. Esse ponto é médio. Nos retângulos, são os paralelogramos em que todos os ângulos internos são iguais. Então, o que os retângulos têm de especial é todos esses ângulos de 90. Os lados opostos continuam sendo iguais. As diagonais ainda se cruzam no ponto meio, no ponto médio. A única diferença é que nos retângulos as diagonais têm mesmo tamanho. Então, os retângulos são a primeira figura que a gente consegue, por exemplo, fazer uma circunferência, claro que estou fazendo tudo torto aqui, que passe certinha. É o primeiro quadrilátero que a gente consegue fazer uma circunferência aí, ó, passando por suas quatro extremidades, né? Pelos quatro pontos que definem o retângulo. Vamos ver se eu consigo encaixar aí. Mais ou menos encaixou. Então, aquele ponto de cruzamento seria o centro dessa circunferência. Agora, outro paralelogramo importante é o losango. O losango tem os quatro lados iguais, os dois ângulos opostos também. Quando você cruza as diagonais, elas são perpendiculares e também se cruzam no ponto médio. Então, esse ponto aqui é médio dessa com essa e dessa diagonal, duas partes ali iguais. Além disso, as diagonais cortam os ângulos das extremidades ao meio. As diagonais, portanto, são bissetrizes dos ângulos. Dos ângulos internos do losango. E para terminar, como você já viu o spoiler aqui, tem os quadrados, que são aquela figura que é tudo em um. Então, os lados opostos são iguais e paralelos. Querendo limpar a sujeirinha aqui, apaguei tudo. Então, os lados opostos são iguais porque ele é um paralelogramo. Os ângulos os ângulos internos são todos iguais porque ele é um retângulo. Que mais? Quando você traça as duas diagonais se cruzam no ponto médio e elas são iguais também. Então, o quadrado também tem o centro aqui, esse encontro das diagonais. Também é o centro da circunferência que passa nas suas extremidades, vamos dizer assim, né? Também há, então,
uma circunferência que passa nas extremidades do quadrado. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí, fechou, olha lá. E essas diagonais, como ele é um losango, são perpendiculares entre si e também são bissetrizes dos ângulos da extremidade, ó. Corta os ângulos de 90 em todos eles em ângulos de 45 graus. Então, essa daqui foi uma revisão rápida do que nós já falamos sobre quadriláteros notáveis, né, e sobre quadriláteros em geral. Aqui estava marcado, acho que as duas diagonais, para dizer dos elementos básicos, né? Tem 4 ângulos internos, tem 4 lados e tem 2 diagonais. Agora, existem algumas características que são válidas não só para os quadriláteros, nem só para os triângulos, também são válidas para os polígonos em geral. Aqui eu peguei 4 polígonos para você ver, ó. Esse aqui é um triângulo, você já conhece. Esse aqui é um quadrilátero. Esse aqui tem 5 lados, é um pentágono. E esse aqui tem 6 lados, é um hexágono. Ô, turma, a partir do pentágono, todos os demais polígonos têm o nome formado por um prefixo que dá a quantidade de lados. Pentágono é penta, 5 gônos de lados. Hexágono são hexa, tem 6 lados. Um de 7 lados seria heptágono, um de 8 lados octógono e assim por diante. Agora eu queria chamar a atenção para algumas características, ó. Vamos começar observando a soma dos ângulos internos? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Como você consegue picar em 2 triângulos e cada triângulo tem 180 graus, você vai ter 2 vezes 180, 360. Já no pentágono, você consegue, a partir do mesmo vértice, desenhar 1, 2, 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 3 vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos vai ser 540. Opa, 540 graus. Aqui eu vou até anotar, ó. 2 vezes 180, porque são 2 triângulos, 360 graus. Tá, e um hexágono? Bom, o hexágono, se você puxar do mesmo lado, você consegue dividir em 1, 2, 3, 4. Portanto, a soma dos 4 triângulos. A soma dos ângulos internos é 4 vezes 180 graus, que vai dar 720. Agora, olha só, o quadrilátero, a soma dos ângulos, um triângulo é 1 vezes 180, né? O quadrilátero tem 4 lados, então a soma dos ângulos internos é 2 vezes 180. O pentágono tem 5 lados, a soma dos internos é 3 vezes 180. O hexágono tem 6 lados, então a soma dos internos é 4 vezes 180. O heptágono certamente teria a soma dos ângulos internos como 5 vezes 180 e por aí em diante. Então, já vou anotar aqui, ó. Em geral, a soma dos ângulos internos de um polígono com n lados é dado por uma certa quantidade vezes 180. Agora, que quantidade é essa? Quando tem 3 lados, é 1 180. Quando são 4 lados, são 2 180. 5 lados, 3 180. Confere a figurinha lá em cima comigo, ó. 6 lados, 4 vezes o 180. É sempre o número de lados menos 2. Então, essa daqui é a fórmula geral para a soma dos ângulos internos. É o número de lados menos 2. Se o polígono tiver 7 lados, você vai fazer 7 menos 2 dá 5 vezes 180. Se ele tiver 5 lados como os pentágonos, 5 lados, 5 menos 2 dão 3 vezes 180, 540. Agora, quanto é que vale a soma dos ângulos externos? No triângulo é 360, no quadrilátero também são 360, no pentágono a soma dos ângulos externos também é 360, e no hexágono, por mais curioso que seja, ainda é 360. A soma dos ângulos externos ainda é 360.
Eu já tinha te adiantado que a soma dos ângulos externos sempre dá 360, não importa de que polígono você esteja falando. Agora, curiosamente, o número de diagonais é diferente, ó. O número de diagonais do triângulo é zero, não tem diagonal nenhuma. No quadrilátero, são duas diagonais. Uma, duas. Já no pentágono, o número de diagonais é uma, duas, que já estão desenhados aqui, 3, 4, 5. 5 diagonais. E no hexágono, o número de diagonais vai ser igual a 1, 2, 3, que já estão desenhadas, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 diagonais. Tá vendo? Estranho. Como é que a gente faz para uma diagonal? É simples, ó. Para desenhar uma diagonal, você precisa de escolher 3 pontos do polígono que você estiver trabalhando. Então, aqui no hexágono, por exemplo, tenho que escolher 2 pontos. 2 pontos. O primeiro ponto no hexágono tem 6 opções para ser escolhido. Depois que eu escolhi um ponto, para desenhar uma diagonal, eu não posso escolher nem ele, nem o vizinho do lado, nem o vizinho do outro. Ou seja, 3 opções a menos. 3 vezes 6 dá 18. Só que o número de diagonais, confere comigo que eu acho que eu contei errado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa já foi. 7, 8 e 9. Ah lá, são 9. O número de diagonais, então, é calculado da seguinte maneira. Você tem n opções para o primeiro ponto, n menos 3, porque você não pode escolher nem o cara nem os dois vizinhos. Só que se você fizer 3 vezes 6 dá 18. Para chegar no 9, você ainda vai ter que dividir tudo por 2. Então, de maneira geral, a gente escreve assim. O número de diagonais de um polígono com n lados é calculado pela seguinte fórmula. É o número de lados vezes n menos 3, tudo dividido por 2, para não contar ninguém duas vezes. São 3 formulinhas que vale a pena decorar aí, que podem aparecer nos exercícios. Agora, a gente ainda precisa de falar, antes de fechar a teoria, repara que não é tanta coisa, parte disso a gente já viu, nos polígonos regulares. Os polígonos regulares são aqueles que são, ao mesmo tempo, equiláteros e equiângulos. Isso significa o quê? Que todos os lados de um polígono regular são iguais e, mais importante, ou tão importante quanto, os ângulos internos também são iguais. Como é que a gente faz para descobrir esse ângulo interno? É simples. Você consegue, para descobrir a medida de um ângulo interno, a gente consegue calcular a soma dos internos. Num pentágono, você pega a soma dos internos e divide por 5. Num polígono qualquer, você pega a soma dos internos e divide por n. Só que isso dá um pouco de trabalho. Agora, você lembra que a soma dos externos nunca muda? Para descobrir um ângulo externo, é só você pegar a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividir pelo número de lados. Então, nos polígonos regulares, há essas novas formulinhas, ó. Então, como é que você calcula, por exemplo, o ângulo interno de um pentágono regular? Bom, num pentágono regular, a soma dos internos é n menos 2 vezes 180, como eu te mostrei até agora há pouco. No pentágono, esse cara aqui tem 5 lados. 5 menos 2 dá 3, vezes 180, vai dar 3 vezes 180, 540 graus. Bom, então cada um dos ângulos internos, portanto, cada ângulo interno vai ser 540 dividido por 5, 108 graus. Então, aqui vale 108, 108, 108 e assim por diante. Mas isso só vale se a gente tiver alguma informação, alguma justificativa para que essa figura seja regular, né? Agora, vamos fazer de outra maneira. Ó.
No hexágono regular, se a gente calcular esse ângulo externo aqui de fora, é só fazer 180 menos ele que tudo se resolve. Mas em qualquer polígono regular, o ângulo externo nada mais é do que todos os ângulos externos juntos, 360. Vou até anotar aqui, ó, a soma dos externos dividido pelo número de lados. 360 dividido por 6 lados dá 60 graus para cada angulinho desse que está para fora. Agora, esses dois ângulos são suplementares, eles formam meia volta juntos. Então, esse ângulo aqui de dentro é o quanto falta para completar essa meia volta. Então, o ângulo interno vai ser 180 menos a medida do ângulo externo. Nesse caso dessa figura aqui, é 180 menos o ângulo interno, que é 60, externo, que é 60 graus. Então, o ângulo interno de um hexágono é 120 graus. Ah, importante, é possível fatiar um hexágono regular em 6 triângulos equilátero. Mas isso aqui a gente vai abordar mais para frente. Agora já dá para a gente resolver os exercícios. Vamos resolver numa ordem diferente aqui. Vamos começar pelos quadriláteros. Vamos lá para o exercício número 4. Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y vai ser cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura. Pronto, já estamos observando. Para cercar todo o terreno, o proprietário vai gastar R$ 7.500. O material custa R$ 4,00 por metro para os lados paralelos e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação. E aí, nas alternativas, a gente tem essas equaçõezinhas aí. Bom, vamos lá. Ele falou que o total que ele vai gastar é 7.500. Mas como que ele vai gastar esses 7.500? Veja só, ele vai gastar R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelos ao rio. Então, os lados paralelos ao rio, que são esse aqui e esse aqui, custam R$ 4,00. Então, aqui em cima, se ele vale x, cada metro quadrado, cada metro, né, linear vale R$ 4,00. Então, o valor desses lados aqui vai ser 4 vezes o tamanho de cada um. Então, o valor desse lado que mede x vai ser 4x mais o 4x de baixo. O que mais? Nos lados não paralelos ao rio, nesse lado aqui e nesse lado aqui, o valor que vai ser pago é de R$ 2,00. Então, o valor dessa primeira etapa vai ser 2 vezes y mais o 2y de lá. Né? É R$ 2,00 vezes o tamanho desse lado. Mas, somando tudo isso, tem que chegar em 7.500. R$ 7.500. Bom, ao todo, a gente vai ficar com 8x mais 4y iguais a 7.500. O máximo que dá aqui para fazer é colocar o 4 em evidência. Ficamos com 2x mais y igual a 7.500. 4 vezes 2x mais y igual a 7.500 corresponde à alternativa que está na letra A. Então, recapitulando, os lados paralelos ao rio custam R$ 4,00 por metro. Como cada um desses lados paralelos ao rio mede x, você vai gastar 4x lá em cima mais 4x aqui embaixo. Já os lados não paralelos ao rio custam R$ 2,00 por metro, só que eles medem y metros. Então, o valor de cada um dos lados não paralelos é 2y. 2y à direita com mais 2y à esquerda. Somando tudo, a gente chega nos R$ 7.500 que ele vai gastar ao todo. E na sequência, o que a gente pode fazer é colocar o 4 em evidência para chegar na resposta da questão. Vamos mais um? Exercício número 5. A Ana estava participando de uma gincana na escola que estuda as questões que ela tinha que responder eram
e uma das questões que ela tinha que responder era: quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do polígono regular da figura? Para responder essa pergunta, ela lembrou que o seu professor ensinou que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E que, atenção, olha a dica, todo polígono pode ser decomposto num número mínimo de triângulos. Sendo assim, a Ana respondeu corretamente a pergunta dizendo: gente, tem duas maneiras de fazer esse exercício. Se você seguir a dica do exercício, você vai fatiar esse polígono no número mínimo de triângulos, partindo então do mesmo ponto. Ó. Partindo desse ponto, a gente consegue fazer um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui e um triângulo aqui e mais um triângulo ali. Ó. Acho que agora que eu aprendi a fazer linha reta nesse negócio. Olha lá, mais dois triângulos, mais um aqui eu fecho 3 triângulos e mais um aqui eu fecho mais 2 triângulos. Então eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Ora, cada um desse triângulo não tem a soma dos ângulos internos iguais a 180 graus? Então, a soma de todos os ângulos é a soma dos ângulos desses 5 triângulos que você vê aí. Então, a soma dos ângulos internos seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos, 5 vezes 180. 5 vezes 180 dá 900 graus, como marca a letra B. Uma outra maneira seria você pensar assim: esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Como ele tem 7 lados, usando a formulinha, a soma dos ângulos internos fica n menos 2 vezes 180. O número de lados, opa, rabisquei aqui sem querer. Soma dos internos é igual. Então deu, os 7 lados entram no lugar do n, 7 menos 2 dá 5, e 5 vezes 180 chega exatamente na mesma resposta. A soma dos ângulos internos vale 900 graus. Agora veja só, se o exercício quisesse saber quanto vale cada um dos ângulos, era só você dividir pelo 7, né, que é o número de ângulos internos que você encontra ali, uma vez que o polígono é regular. Certinho? Ó, para não me alongar demais, que eu já estou chegando aqui no tempo do vídeo, eu vou fechar ele por aqui e a gente volta resolvendo os demais exercícios no próximo vídeo. Até lá! Tchau!